bom, quem sabe faz ao vivo. Ele vai entrar por os erros de gravação. Vamos lá. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Bem-vindos ao Vicinalcast. Este que não é apenas um podcast, mas também um caminho para poder ligar duas ou mais pessoas a fim de compartilhar sobre a vida a partir de Cristo. Nessa noite a gente está aqui com o nosso amigo Francis. Não vou apresentar o Francis nesse primeiro momento, ele vai fazer isso daqui a pouco. Mas antes, para que a gente starte a nossa conversa, Francis, gostaria que você compartilhasse aí com a gente algum cantor, cantora, alguma música que está aí na sua cabeça em evidência nesses últimos dias. E, obviamente, sejam muito bem-vindos todos vocês, fiquem à vontade para a nossa conversa. Francis, fique à vontade, meu amigo. Boa noite, Andrei. Obrigado pelo convite, né, por estar aqui com vocês, dando pontapé nesse projeto. A primeira música que me vem à minha mente, assim, uma música que eu tenho comigo, né, é o Homem Amarelo do Rapa. É uma música muito legal, fala de um contexto social. A banda em si sempre cita, né, músicas relevantes para essa ideia do contexto social. Então essa é a recomendação que eu faço pro pessoal. E fala pra galera quem é o Francis. Bom, assim, é muito difícil, né, a gente falar sobre si, né? É sempre interessante escutar o que as outras pessoas têm a dizer sobre a gente. Mas eu sou um cara de apenas 31 anos, sou formado em administração, eu tenho uma pós em logística, já trabalhei, né, no setor varejista aqui do Rio de Janeiro, em uma empresa de eletroeletrônicos e tudo mais. Logo depois, né, migrei para a área da educação, porque eu enxerguei uma oportunidade de qualidade de vida, mas também de poder diretamente contribuir, né, na vida dos jovens, na formação deles. E basicamente tem sido essa a minha rotina, né, a minha vida. Bom, muito legal, muito legal. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas coisas, a gente vai transitar ali pela educação, a gente vai falar também sobre negócios em partes ali, mas para deixar claro aqui também uma parte importante de quem é o Francis, e aí eu falando sobre ele, né, como ele disse, ele é sempre interessante a gente ouvir as pessoas falando sobre nós. Francis é um grande amigo, que eu agradeço a Deus pela vida dele. Francis é diácono da primeira igreja presbiteriana Queimados, é crente, graças a Deus também por isso. Está aqui com a gente para poder conversar um pouco sobre as questões da vida, né? É o tema aí, a descrição do nosso podcast, é justamente começar sobre a vida a partir da cosmovisão cristã. Bom, você disse aí que está há 4 anos na educação como professor, e aí, fazendo também o link com a música que você recomendou do Rapa, você disse aí que ela era questões sociais, né? Queria que você falasse um pouquinho, então, como sendo um cristão professor de adolescentes, para adolescentes, e adolescentes que vivem num contexto social talvez muito diferente daquilo que você viveu anteriormente. Não estou te chamando de velho, fique claro, não estou chamando de velho. Obrigado. Mas certamente são adolescentes que vivem num contexto social diferente daquilo que nós vivemos há um tempinho atrás. Sim, sim. Assim, o primeiro ponto que eu posso observar, né, basicamente a ideia de tecnologia, né? Porque, por exemplo, se a gente pega, assim, 12 anos atrás, foi basicamente quando eu saí do meu ensino médio, o que eu consigo observar é que essa questão do acesso à informação mudou, né? Mudou muito de uns tempos para cá. E, assim, eu que tenho acompanhado todo esse processo, né, que estava lá no começo lá do smartphone, porque quando eu me formei não era um smartphone. Tipo assim, era aquele celular, não um tijolão, né, mas era... Tijolão, histórico. A família sim, mas eu especificamente não. Eu tive aquele Nokia cinza, pequenininho, sabe? Exato. Tu botava crédito, aí tu mandava uma mensagem, já comia basicamente todos os créditos. Exato. E aí eu falo isso para os meus alunos hoje, né, que um grande diferencial que eu observo hoje, né, no tempo e na possibilidade que eles têm hoje é esse ponto, a tecnologia. E eu acabo tentando demonstrar para eles que isso facilita, né, a possibilidade de ascensão do ponto de vista profissional, né, de se qualificar, de ter assunto, sabe, de se aprofundar em uma temática, de ter sabedoria. E, assim, enquanto cristão, né, dentro desse meio de educação, principalmente, a gente percebe que a diversidade de pensamento e de formação familiar é muito distinta, sabe, André?
Observo que, poxa, ao mesmo tempo que eu tenho uma adolescente que tem uma família muito bem estruturada do ponto de vista espiritual, financeiro, pessoal, relacional, ao mesmo tempo eu tenho famílias adolescentes que não têm isso, né? E isso às vezes reflete na sala de aula, né? Problema com os pais, não tem um bom relacionamento com os amigos no dia a dia, e a gente fica muito sensível a isso, né? E assim, do ponto de vista de atuação, né, de cosmovisão, enquanto, né, representante de Cristo ali, eu tento muito me aproximar deles no sentido de ser, não necessariamente um amigo, né, mas uma pessoa na qual eles possam ter um momento de conversa, sabe? E eu observo que falta isso muitas vezes nos círculos. Por mais que um adolescente seja muito comunicativo, seja muito bem visto pelos outros, mas em algum momento você observa que esse adolescente ele pode ter algum tipo de problema. E ao mesmo tempo eu observo que também outros adolescentes não têm esse tipo de problema, sabe? Então a gente começa, e aí por ter esses 4 anos, né, no meio da educação, eu percebo que, caramba, eu já estou há algum tempo, né, parece pouco, mas vivenciando o dia a dia com adolescente, lecionando, eu observo que, caramba, eu cresci muito como pessoa, sabe? Como observador da figura humana, né? E vendo, né, a proposta de Cristo para eles, é sempre buscando uma conciliação, sabe? Nunca levando a ter, por exemplo, poxa, eu tenho um relacionamento ruim com meu pai. Poxa, não, né? Igual aconteceu já com um aluno, né? E conversando assim, né, depois da aula, aí ele falou, pô, pessoal, tenho boa relação com meu pai não, e tudo mais. E aí eu falei com ele, cara, tipo assim, eu sei que pode ter algum tipo de revolta, né, ele pode estar sendo muito firme contigo, mas chama ele para conversar, pô, né, troca uma ideia e tudo mais, né, demonstra esse lado seu que você, poxa, tá numa fase que você quer conversar, né, quer entender o porquê, mas sempre com respeito, porque você tem que saber que ele é seu pai, né, ele é autoridade sobre a sua vida, então sempre tentando levar para esse lado. Tem sido uma das partes que eu tenho trabalhado, sabe? Muito legal. E você pensa, e a gente volta ao assunto de um contexto um pouco complicado, você colocou inclusive questões familiares que certamente a gente sabe que o que acontece em casa inevitavelmente reflete também na sala de aula. Você pensa que estabelecer um ambiente de diálogo é justamente um movimento que um professor, seja ele cristão ou não, ele precisa fazer para lidar, por exemplo, com casos de indisciplina? Sim, eu compreendo que é o melhor caminho, né? Porque, por exemplo, e aí eu venho no mercado corporativo, né, fazendo essa migração. E uma das coisas que me falavam, né, por eu ser tranquilo, né, nos meus relacionamentos, era que tipo assim, poxa, Francis, ninguém vai te respeitar, né? Só que eu acho que eu tenho isso comigo que, assim, o respeito ele se conquista, né? Ele é conquistado e não necessariamente pela força. Até porque eu penso que boas ideias elas não precisam ter utilização da força. E a partir do momento que você demonstra isso, né, para uma pessoa, e aí é independente da idade, né, mas principalmente com adolescente, né, você propõe ali uma conversa aberta. E um princípio que eu tenho trabalhado muito, né, que é o princípio da transparência, sabe? Tanto é que toda turma, no começo de ano, né, sejam elas já conhecidas minhas ou não, eu chego para eles e falo assim, bom galera, vocês já conhecem como é que eu trabalho, o primeiro ponto, eu vou respeitar muito vocês durante esse período e também durante esse processo que a gente vai estar junto, eu também vou exigir muito respeito, né, de vocês para comigo. Então é uma via de mão dupla. Porque assim, a gente estabelecendo isso, né, no início, eles olham e falam o seguinte, poxa, não, o professor, ele tá aqui, ele tem algum motivo, ele quer ensinar a gente, ele quer fazer com que a gente enxergue novos horizontes e dessa maneira aponte pra gente, talvez, para que a gente possa tomar um melhor caminho profissionalmente, né, intelectualmente, crescer. E aí eu observo isso, sabe, que trabalhando dessa maneira, né, estando aberto para o diálogo, você consegue reverter alguns tipos de comportamento. Assim,
é muito legal porque até hoje mesmo, né, a gente veio do trabalho e hoje eu tive um caso, né, que, por exemplo, eu tenho um aluno que ele é, assim, ele não falta com respeito, né, ele não tem problemas relacionais com a turma, mas é muito imperativo, sabe? Toda hora tu tem que falar, fulano tal, senta aí, pô, cara, de novo, senta aí, pô, senta aí. E aí hoje, né, assim, a gente tá em processo de testes e tudo mais, e eu falei, ó, pô, senta aqui na frente hoje, beleza? Foi lá, sentou, falou, não, professor, foi lá, e aí eu expliquei toda a matéria, todo o conteúdo, sabe? E no final da aula ainda me perguntou, poxa, professor, mas isso daqui faz sentido? E aí você observa, né? Porque, por exemplo, eu acho que se eu fosse um professor pé na porta, no sentido de esculachar o aluno, né? Ou tratar ele com indiferença, ou mal, por mais que ele venha a ser, né, imperativo no dia a dia, sabe? Eu acho que a forma dele, sabe, me julgar seria diferente, sabe? Ele não teria esse respeito de, poxa, no momento da explicação, ele pegar a cadeira e sentar na frente, sabe? A resposta dele seria diferente a você. Exato, exato, exato. E o que é muito maneiro de ver, e aí não é fruto de glória minha, sabe? Mas, tipo assim, eu percebo que se eu tô dentro de sala de aula, realmente é uma missão de Cristo, sabe? Eu tenho algum propósito ali, e esse propósito eu tenho visto, sabe? Que é essa boa aceitação entre os alunos, sabe? E aí, sabe, tem sido esse meu dia a dia. Bom, vamos saber. Uma questão também interessante para a gente poder conversar um pouco sobre, você é um cara que, obviamente, está ligado nas redes, né? Para quem não sabe, o Francis é o precursor do Tevismo. O Instagram dele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, depois vocês podem acessar lá. Começar a aderir também o Tevismo aí. Queria que você falasse um pouquinho, ainda pensando no mundo da educação, mas também estendendo esse assunto para até a forma como a igreja hoje em dia tem lidado com a tecnologia, né? Mas, e aí a gente divide a pergunta em duas partes. Né? Como nós, educadores, para quem não sabe, eu também estou envolvido no meio da educação, como nós, educadores, podemos enxergar a tecnologia hoje em dia e como a igreja também pode se fazer valer dessa ferramenta. Sim. Do ponto de vista de profissionais da educação, né, eu percebo o seguinte, que não tem como a gente fugir da ideia de relacionamento. Né? As redes sociais, elas proporcionaram uma intimidade que antes a gente não tinha. Por exemplo, se eu volto 12 anos atrás, 13 anos atrás, poxa, lá em 2008, 2009, 2010, foi a época que eu estava no ensino médio, a gente não tinha essa possibilidade de saber o que, sei lá, você vai fazer no final de semana, ou onde você esteve. Né? E isso não, hoje mudou. Hoje, por exemplo, nossos alunos muitas vezes têm acesso à nossa rede social, nos seguem, né? Porque muitas vezes a gente posta coisas do nosso trabalho lá, e aí é interessante para o aluno saber, poxa, qual é a novidade que o professor, por exemplo, sou um professor de administração, às vezes eu posto algumas notícias que eu consigo levar para a sala de aula, porque a gente fala sobre negócios, fala sobre empresas, fala sobre processos, questões da economia, então tudo isso acaba virando um assunto que a gente consegue levar para a sala de aula. Olhando para o passado, eu percebo que, assim, de uma maneira ou de outra, tinha-se essa dificuldade, porque, poxa, o professor precisava basicamente imprimir uma folha e levar para a sala de aula. Hoje isso ocorre? Ocorre, mas hoje ele pode muito bem disponibilizar um link, né, e jogar lá numa plataforma que a boa parte das escolas possuem, ainda mais no contexto pós-pandemia, e o aluno clica lá e acompanha o texto, né. Então, eu percebo que a ideia de relacional, ela é, assim, atualmente, com as redes sociais, ela é muito forte. E você criando isso, né, com o seu público ou com as pessoas mais próximas, principalmente com os alunos, você acaba quebrando algumas barreiras, né? Não necessariamente ele vai te encarar como um amigo, né? Mas vai falar, poxa, aquela pessoa não é um intocável, sabe? Não é uma pessoa que está num pedestal longe, mas é uma pessoa que consegue, basicamente, ter proximidade com você, sabe? É acessível. É acessível. Só comentar sobre isso é interessante porque, né, a gente sabe que as redes sociais têm um poder muito grande de separar. Acho que a gente tem inúmeros relatos aí
de que pessoas no mesmo ambiente, por exemplo, estão ambas com o celular na mão e sequer se olham, se conversam uma com a outra, etc. Só que a perspectiva que você trouxe é diferente. Né? Por isso que é interessante, né? As redes sociais como meio de aproximar, no caso, contextualmente falando, o professor do aluno, né? Acho que a gente perde um pouco daquela visão do professor como o Deus detentor do tal conhecimento, né? E o aluno como aquele ser distante que só se aproxima na sala de aula. Você passa a aproximar o professor-aluno, isso é realmente muito interessante. Exato. E assim, eu percebo que esse grande ponto das redes sociais é que, dependendo do seu estilo de vida, o aluno, a aluna, ele pode se identificar, sabe? Igual você brincou, né, com o pessoal sobre a ideia do tevismo, né? Não é uma ideia minha, tá? Assim, é basicamente uma prestação de conta comigo mesmo. Vamos supor, poxa, hoje eu vou estudar 2 horas, aí eu vou postular, teve, né? Ou vou treinar, teve. Assim, lógico, no contexto de rede social, a gente posta e demonstra isso para os nossos próximos, para quem nos segue, né? E você percebe que isso acaba influenciando. Porque, por exemplo, poxa, a gente está influenciando e está demonstrando que, poxa, você se exercitar fisicamente é muito bom, né? Não é muito bom porque você vai agradar uma outra pessoa. Não, é muito bom porque vai fazer bem para a sua saúde, esteticamente você vai se sentir feliz e do nosso ponto de vista a gente vai estar zelando o nosso tempo, né? Então, dessa maneira, você acaba percebendo o seguinte, dependendo daquilo que você posta, de você compartilha, isso pode influenciar e pode fazer com que outras pessoas se sintam à vontade de fazer aquilo também, né? É meio que um espelho, né? Você acaba tendo essa possibilidade. Esse ponto que você falou que pode gerar uma dificuldade, né, das pessoas se relacionarem, distanciamento social, né, principalmente, eu também acredito que seja verdade, sabe? Acredito que seja verdade. Mas, assim, dentro de sala de aula, às vezes tem lá uns alunos que são muito aficionados, né, num aparelho e tudo mais, mas, assim, tem momentos e momentos, né? Momento de interação, que dá pra gente fazer uma quebra disso, e aí eles meio que se desconectam. Só que eu sei que, assim, no macro, né, no sentido macro, isso pode não ocorrer, né? Mas aí a gente, enquanto educador, a gente tenta ali, né, dar uma quebrada, né, na utilização, ou então cativa a utilização, igual o ChatGPT, né? Que agora é uma febre, né? Não usem para fazer redações, dever de casa, nada do tipo, tá? Pelo amor de Deus. Só a gente, ajuda nós aí. Não, né, eu já ouvi relatos de, né, alguns trabalhos que foram feitos através do ChatGPT. E aí é o grande lance, né? Como lidar com isso, né? Com essas novas tecnologias que vão estar ali pertinho dos alunos, né? Hoje ele pega o smartphone, ele consegue baixar o aplicativo, que agora tem aplicativo, né? Seja no iPhone ou no Android. E aí, assim, pesquisa lá o trabalho e vai passando, né? Principalmente redação. Só que é o seguinte, né? Como a gente vai trabalhar com isso, né? Do ponto de vista de professor. Eu acredito muito que os professores de português ali, principalmente, né, vão ter um trabalho maior em lidar com isso, né? Porque, por exemplo, nas minhas matérias é muito prático, né? São ferramentas de gestão, então eu acabo tendo pontualmente a utilização, né, dessas ferramentas. Mas eu acredito que outras matérias elas possam ter uma maior dificuldade. E aí cabe o professor tentar trazer isso ao mesmo tempo e podar um pouquinho, sabe? E aí, basicamente, essa é a minha percepção. Agora, olhando do ponto de vista da igreja, né, de comunidade, eu acho que não tem para onde fugir, né? A gente está imerso na web e a gente percebe, né, que, por exemplo, hoje você vê diversas denominações e também outras religiões que estão utilizando a rede social. E, assim, por lecionar marketing, né, para os alunos de ensino médio, do técnico em administração, eu já levei isso para a sala. Já levei isso para a sala no sentido de falar sobre o marketing, né? Porque, por exemplo, poxa, hoje a gente tem, né, as redes sociais e a gente tem lá o marketing político, o marketing religioso, né? Não necessariamente o marketing ele é pejorativo, tá, gente?
Até porque a gente precisa divulgar, né? Seja o nosso trabalho, seja a nossa fé, a gente precisa expor isso, já que a gente... Nosso podcast, de fato. Já que a gente quer, de fato, falar sobre, a gente se sente confortável sobre algo, não tem por que a gente não falar, né? E não divulgar isso, né? E aí eu falei com eles, ó, a gente tem lá essa possibilidade, vocês acham que determinada denominação, ela não faz o marketing lá dela, tá, através dos vídeos, dos cortes, das artes criadas? Eles fazem. Por que a gente não pode fazer também? E melhor, né, já que a gente trabalha no contexto de técnicos, né, de administração, vocês, assim, potencialmente podem, né, abrir uma agência ou alguma coisa e trabalhar prestando esse tipo de serviço para essa galera, entende? E assim, olhando para a igreja local e para o contexto religioso, a gente percebe que é necessário. E aí a gente pode entrar naquele debate, né? Naquela questão de... Não um debate necessariamente, mas que, assim, tem muita galera, principalmente no meio cristão, que não necessariamente tem uma boa palavra, que está fazendo um excelente trabalho de divulgação, de marketing, né? E isso acaba, né, de uma maneira ou de outra, sendo ruim para o todo, né? Para a religião cristã, no contexto brasileiro principalmente. Só que aí a gente percebe o seguinte, poxa, a nossa parte a gente precisa fazer, né? De divulgação, de entender como funcionam as ferramentas, porque hoje tu tem, né, no Instagram, Facebook, no Twitter, tem a possibilidade de você pagar e você direcionar para quem você quer. Então, essas ferramentas ajudam muito, né, ao alcance, ao tipo de público que você quer atingir. Beleza? Eu sou fruto disso, né? Eu estou na primeira igreja presbiteriana de Queimados também há pouco mais de 2 anos. Eu sou fruto do online, né? Sim. No trabalho da igreja aqui no YouTube. Estava procurando uma nova igreja ali, meio perdido. Graças a Deus achei um flechado pela igreja presbiteriana. E agora a gente está aqui conversando sobre, né? Sim. O Hernandes Dias Lopes que diz bastante isso. O Hernandes Dias Lopes é um pastor presbiteriano, para quem não sabe. Ele fala muito nesse sentido, né? Ser um pastor já experiente, que acho que certamente participou de um contexto cristão, em que só tinha uma caixa de som e microfone. Sim. E ele passa por essa transição, né, da caixa de som e microfone para falar de frente para um celular, como a gente está fazendo aqui agora. Ele fala justamente isso, que a grande parte da função da igreja hoje, a função indispensável, inclusive, as igrejas precisam investir em aparelhagem de som, em aparelhagem técnica de audiovisual, de câmeras, enfim, para poder prover para as pessoas que estão longe dela, né, o mais perto do que imaginam, uma boa qualidade, né, de tudo. Sim. Como você disse, né, a gente tem um marketing muito pesado de um conteúdo não tão bom assim. Sim, sim. Mas aqueles que produzem conteúdo bom precisam se engajar para poder... Exato. Não, e aquele lance, né, Andrei? A comunicação. A comunicação ela faz a diferença. Você pode comunicar muito bem uma coisa errada, que isso vende, né? E aí, olhando do ponto de vista de gestão, de administração, a coisa vende, sabe? Grave isso. Por favor, pelo amor de Deus, que eu vou até Eu esqueci. Você pode comunicar muito bem algo muito errado que vai vender, né? Igual hoje a gente vê, né, diversos cursos. Inclusive, a gente pode anunciar alguns aqui. Tô brincando. Mas, por exemplo, você, dentro do contexto da web, e você já deve ter se deparado com isso, o Andrei também, de pessoas que nunca trabalharam na área ou nunca desenvolveram algo na área, que criam cursos ensinando você a vender algo que eles nunca fizeram. E eles acabam ganhando dinheiro em cima desse curso. Então, aí você pensa o seguinte, poxa, essa galera, do ponto de vista de divulgação, né, de marketing e tudo mais, investiram. E aí eu analisando, olhando, né, o ambiente web, eu percebo que eles investiram pra caramba, sabe? Desenvolveram muita coisa, fizeram boas artes, né? Tem um bom vídeo, né? Tem uma boa tonalidade de voz, ou seja, sabem comunicar, tem uma boa qualidade. E assim, fazendo isso, enganando as pessoas, sabe? E por que não uma pessoa que tem um bom conteúdo não pode se dedicar um pouquinho a pensar ali como que vai ser a estratégia, sabe? Porque não há erro nenhum, né, do ponto de vista religioso, da gente pensar em estratégias. Lógico, a gente não vai encarar isso como um negócio, não, é diferente, né? O que a gente busca demonstrar é a verdade, né?
Mas por que não fazer isso com estratégia, com zelo, sabe? Com qualidade, utilizando técnicas, né, assim, de gestão científicas, né, do ponto de vista assim, de administração mesmo das coisas de Deus, né? Inclusive fica a reflexão para a gente enquanto cristão, né? Quando você falava, eu fui pensando, que por essa ser a realidade de hoje, né, a gente tem até o próprio Deus falando em Jeremias, não lembro exatamente o capítulo ou versículo, mas chamando de maldito, né, aquele que faz a obra dele de forma negligente. Sim. Então, obviamente que esse é um peso que não precisa estar sobre as nossas costas. Quando a gente não tem uma boa condição de oferecer aí, enfim, esses aparatos tecnológicos, corre essa parte, tecnológicos de hoje em dia, mas acaba sendo uma necessidade real, né? A gente entende Sim. que hoje em dia, né, vivendo na sociedade que a gente vive, com tanto de tecnologia que a gente está cercado, faz bem ser cuidadoso e zeloso com a obra de Deus, oferecer uma boa qualidade para as pessoas. Sim. Não, e eu observo o seguinte, Andrei, não necessariamente a gente precisa ter um aparato tecnológico, é muito bom, né? Quando você tem a condição e você consegue realizar, mas o básico, bem feito, bem pensado, tipo assim, a gente crê que Deus vai abençoar, sabe? Ele abençoa. Igual a gente tem visto, né, na nossa comunidade de fé. Você mesmo foi um fruto disso, né? Dado o momento, a gente não tinha uma condição tão interessante no sentido de poder fazer investimento, né? Mas você percebe que, poxa, o básico, ele sendo bem feito, sendo bem cuidado, né? Feito de coração, de verdade ali, Deus vai abençoando, sabe? E as pessoas vão sendo tocadas. Pode ser que muitas outras pessoas, elas não irão congregar com a gente no nosso dia a dia, não irão lá na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, mas de alguma maneira ou de outra, aquela mensagem que ela escutou naquele dia, seja no estudo, seja na reunião de oração ou no culto dominical vespertino, ela vai ser impactada, sabe? Ela vai perceber que é verdade, aquilo que tem sido falado ali. Deus é mais interessado nisso, né? Exato. Quanto mais a gente tiver ferramentas de promover essa expansão do reino, né? Enfim, permitir que Deus faça a obra através da gente. Sim. Acho que é interessante. Eu tive uma cola aqui que o texto de Jeremias que eu falei está lá no capítulo 48, versículo 10, é isso? Parte A. Era isso. Uma coisa que eu queria falar também, te ouvir na verdade, e aí já puxando a parte ali do Francis enquanto professor de administração, de empreendedorismo, saber, primeiro, crente pode empreender, cara, e segundo, a relação do crente com a riqueza. Não necessariamente quem empreende enriquece, a gente tem dados que, enfim, afirmam claramente isso, mas queria ouvir você falando também sobre essas duas coisas. Crente deve empreender. Eu penso sobre alguns aspectos, né? E aí, independente do cenário econômico na qual a gente vive, né? O crente pode empreender porque ele, fazendo isso, né, de maneira lícita, dentro das normas, das legislações, assim, a gente percebe que é um negócio como um trabalho normal, né? CLT, um trabalho CLT ou um trabalho concursado. E ele está ali empreendendo. E eu percebo isso, né? E falo isso com os alunos, que o empreender, o mais difícil, né? E aí aqui eu não vou endeusar a ideia de empreendedorismo, tá? Porque o cenário brasileiro ele é muito ruim e é muito difícil, mas entretanto, ainda assim é um meio que as pessoas utilizam para tentar ter uma renda, sabe? Para tentar ter um crescimento ou então uma outra perspectiva de vida financeira, profissional, tudo mais. E é um ponto até que eu trabalho com eles em sala de aula, que é a ideia do empreender por necessidade ou por oportunidade, sabe, André? E aí é muito interessante porque, por exemplo, existem essas duas possibilidades, sabe? E muitas vezes elas se misturam. Porque, por exemplo, vamos supor que uma pessoa crente, seja ela ou ele, né, se depare com uma situação de trabalho na qual o ambiente de trabalho é muito ruim, né? Dadas as pessoas que estão lá, o ambiente é muito ruim do ponto de vista de respeito,
sabe? Um pelo outro, ou até pelo seu superior para com você, ou de você junto lá com seus subordinados, independente da relação hierárquica. E essa pessoa não se vê mais nessa condição, né? Ela pode empreender muito bem por uma necessidade de ter um novo ambiente, sabe? E ela, com algum tipo de condição, poder começar a empreender, né? Vender alguma coisa, prestar um serviço, sabe? Isso seria uma questão de necessidade. Ou até mesmo uma pessoa que está muito bem na sua empresa, no seu dia a dia, mas ela enxerga uma oportunidade de negócio, né? De vender ou de também prestar um serviço, e ela enxerga uma oportunidade. E aí na sala a gente abre para alguns debates, né? No sentido de qualificar melhor o assunto, e a gente percebe que as duas coisas podem estar muito atreladas, sabe? Uma pessoa que está muito ali, não está satisfeita com o seu dia a dia, com o seu trabalho, e aí ela vê uma oportunidade, né? Ou então, caso de pandemia, né? Muita gente foi demitido, né? A empresa fechou, e as pessoas, por necessidade de ter uma renda, migraram para a ideia de empreender, né? Muita dificuldade, muitas vezes, mas ainda assim estão tentando ali. Então eu falo, não, o crente deve empreender, né? E assim, do ponto de vista de poder ser assim, um chefe, né? Um mentor, alguma coisa do tipo, é muito interessante, sabe? Porque a relação de trabalho em muitos lugares é muito ruim, né? Do ponto de vista de pessoas que não respeitam o seu subordinado, ou o seu chefe, ou a sua hierarquia, e você tem a possibilidade de você demonstrar isso enquanto, sabe, gestor ou dono daquele negócio. E você acaba impactando vidas, porque de uma maneira ou de outra, você que tomou o risco inicial e está empreendendo e, consequentemente, talvez se você consegue ter um faturamento, você consegue contratar pessoas para estar somando ali contigo, e você está percebendo que, poxa, você vai estar abençoando pessoas, não por uma questão de obrigação, mas ali, né, de troca. A pessoa está fornecendo um serviço, está trabalhando, e você, enquanto gestor daquele negócio, você está remunerando ela. E, assim, eu percebo que essa ideia ela é muito, muito importante, sabe, dentro desse contexto. Qual foi a outra pergunta que tu fez? É muito importante, mas pouco falada, né? Que bom que isso é um bom ambiente para a gente poder conversar sobre. A outra pergunta é a relação crente. Pode essa parte também. Cigarro terrível aqui. A outra pergunta é em relação a como o cristão lida com as riquezas, seja por meio do empreendedorismo ou não, caso você queira linkar também com esse assunto. Mas de uma forma geral, né? Você tem formação em administração, a gente acredita que você tem também um bom conteúdo para poder compartilhar com a gente sobre esse assunto. Como o crente ele deve lidar com a riqueza, seria o primeiro ponto. É pecado, por exemplo? Não vejo dessa forma, né? Por exemplo, o crente não sendo egoísta, eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe? É um bom começo. É um bom começo. E você saber gerenciar bem também essa sua riqueza, né? Seja ela uma riqueza de um salário mínimo ou uma riqueza, sabe, de 1 milhão. Com toda a riqueza? Eu compreendo que sim, sabe? Até porque a gente parte do princípio que é aquilo que vai nos sustentar, né? E a gente sabendo gerenciar muito bem, e consequentemente, enquanto cristãos, pedindo orientação de Deus, você consegue ter uma boa relação com o dinheiro. Eu acho que é um ponto que a gente acaba vendo, né, muita gente se comprometendo financeiramente, né, e gerando muita dor para si e para sua família também, sabe? E você conseguindo lidar bem, né, com a riqueza, gerenciando bem aquilo que você recebe em suas mãos, né, seja o seu salário mínimo, ou seja, sabe, o seu 1 milhão, você acaba proporcionando uma experiência de uma vida melhor, ou menos sofrida, posso dizer assim, para você e para os outros. Porque, assim, exemplos que a gente viu no nosso dia a dia, né, de decisões mal tomadas, que acabam impactando, sabe, a vida de a vida de outra pessoa. Isso acaba gerando um peso, sabe, para aquele ambiente ali, seja familiar principalmente. E isso é muito ruim, né, porque isso acaba gerando desconforto, acaba gerando também intriga, acaba gerando assim uma má impressão,
uma visão ruim sobre aquela pessoa, sabe? Que levou até aquela situação. Agora, a partir do momento, né, que eu observo que você consegue dividir muito bem, né, aquilo que você vai gastar, aquilo que você pode gastar, aquilo que você deve investir, aquilo que você, tipo, tem que separar para Deus. Eu vejo isso como uma forma, não de barganha, tá? Mas de uma obrigação enquanto, né, crentes em Cristo, né? É um mandamento. E quando a gente observa e coloca em prática isso, a gente percebe que de uma maneira bem pontual o Senhor ele vai sustentando a nossa vida. Ele vai sustentando a nossa vida financeira, sabe? A partir do momento que a gente tem esse reconhecimento, quanto mais gratidão a gente tem a Deus nessa área, eu percebo que ele vai superabundando, sabe? Não é uma troca, não é uma barganha, eu penso que é uma regra espiritual mesmo, né? E aí, o que a gente vê hoje é muita gente utilizando isso como barganha, né? E colocando ali para muitos cristãos, né? Muitos membros de outras denominações, colocando isso como o principal, sendo que não é o principal, né? Isso é uma consequência de vida relacional com Deus. E, assim, levando em conta esse ponto de vista de gestor, de administrador, eu percebo isso, né? Lidar com a riqueza, né? Seja ela qual for, é muito importante. É muito importante porque isso pode gerar feridas ou isso pode abençoar muito, né? Porque esse é um pensamento que eu tenho, né? A partir do momento que você é mais abençoado nessa área, quanto mais você pode abençoar outras pessoas, sabe? E aquela ideia, se você é fiel, né, no pouco, né, por que não vai ser no muito, né? Lógico que a gente também tem que combater ali as tentações, né? Porque a partir do momento que há uma proporção maior de rendimento, né, e aí tem pessoas que conseguem ter um avanço financeiro na sua vida como um todo, muitas vezes as pessoas se acabam deixando levar, né? Não, estou mais rico agora, tenho uma condição melhor, e acabam deixando de observar essas coisas que no início eram muito fundamentais. E assim, a gente precisa pedir muito a Deus a sabedoria para lidar com isso, né? Como que eu vou lidar se hoje eu ganho, sei lá, 4 mil reais e amanhã eu ganhar 25 mil reais, né? Será que eu vou devolver proporcionalmente aquilo que a Bíblia fala pra gente? Será que eu devo dar somente metade? Não, vamos seguir aquilo que tá lá escrito, que do ponto de vista financeiro a gente vai perceber o quanto Deus tem sustentado a nossa vida. Bom, acho que você usou uma palavra... Tá difícil. Não dou nada. Acho que você usou uma palavra, corta essa parte. 3. Acho que você usou uma palavra muito interessante, que foi o devolver, né? Acho que a gente dá a Deus aquilo que recebeu antes. Sim. Esse deve ser sempre o pensamento em relação aos dízimos e às ofertas. E eu penso muito que a própria instituição do dízimo à luz da Bíblia, no fato de a gente ali ter certa obrigação. Hoje eu sei que pessoas têm pensamentos diferentes em relação a isso, visões diferentes em relação a isso, mas o fato de ter a responsabilidade de, no mínimo, retirar 10% do seu salário mensalmente para devolver a Deus, de certa forma, e aí sendo redundante, já traz uma responsabilidade financeira. Exatamente. Então, se eu compreendo que eu preciso mensalmente devolver a Deus 10%, pelo menos, dos meus rendimentos mensais, eu vou inevitavelmente, melhor dizendo, precisar me organizar financeiramente para cumprir essa responsabilidade. Exatamente. Não, eu parto desse princípio, sabe? Que a partir do momento que você gera esse seu compromisso, né, de fazer isso, as outras áreas da sua vida, você acaba sendo determinante para suas outras áreas da vida, sabe? Isso gera responsabilidade, né? E responsabilidade com aquilo que é, assim, de tão importante para o nosso dia a dia, né? Que é o dinheiro, né? Poxa, Francis, mas o dinheiro não é tão importante assim. Bom, a gente está fazendo um recorte dentro da nossa realidade, da nossa vivência diária. O dinheiro, ele é importante, né? O dinheiro, ele é importante porque é através dele que a gente paga nossas contas,
através dele que a gente faz investimento, quando existe a possibilidade, né? É com ele que a gente pode sair para os nossos familiares, pode sair para os nossos amigos, né? Então, por isso que eu percebo que é muito importante a relação nossa com o dinheiro, né? E aí, fazendo um adendo, na sala de aula eu busco falar muito sobre isso, né? A nossa relação com o dinheiro, porque, por exemplo, hoje no Brasil, a gente percebe que algumas pesquisas falam, né, que o percentual de brasileiros endividados é muito alto. E aí você começa a observar o seguinte, poxa, será que essa galera que está endividada agora, e aí assim, não generalizando, mas será que essa galera soube lidar bem com aquilo que ganhava? Ou com um salário que tinha? Poxa, Francis, mas aí você vai entrar em alguns detalhes, por exemplo, uma pessoa que está desempregada há muito tempo e tudo mais. Não, estou falando de casos específicos, sabe? De pessoas que tinham uma condição, né? Mas por falta da gestão, do cuidado ali com o seu dinheiro, né? E não necessariamente só crentes, né? Não necessariamente cristãos no seu dia a dia, mas de maneira geral. Poxa, pessoas que tinham lá essa condição, mas não observaram e hoje estão endividados numa situação ruim, muitas vezes colocando sua família numa situação ruim. E aí você percebe que é muito alto, né? E eu falo com eles, eu falo, bom, gente, a gente tem aqui parentes, pais, tios, tias, que podem estar nessa condição. E eu observo o seguinte, poxa, aqui em sala de aula a gente está aprendendo algumas ferramentas, a gente está aprendendo alguns conselhos, a gente pode ajudar essas pessoas, sabe? E, assim, isso a gente tem que imprimir na nossa vida desde agora. Porque você já tendo a compreensão de como lidar com o dinheiro, você vai se livrar de muitos problemas futuramente. Quando você tiver lá seu salário, né? Ou então você estiver empreendendo, tudo isso vai ser diferente, sabe? Eu acho que vocês estão aqui exatamente para isso, para vocês terem uma vida melhor. Eu falo com eles o seguinte, né? E quanto antes eles puderem obter uma vida melhor, e aí uma vida melhor eu falo no sentido material, né? Até porque o que a gente deseja para os nossos alunos é que eles tenham uma boa profissão, uma boa casa, né? Um bom carro, uma boa família, né? Uma boa vida espiritual, por mais que eles não sigam a mesma religião ou fé que eu professo muitas vezes, mas a gente sempre deseja que eles possam conhecer a Cristo em algum momento. E eu falo isso com eles, né? Quanto antes vocês puderem alcançar isso, melhor vai ser pro envelhecer, pra fase adulta, para toda a vida. Verdade. Acho que duas coisas, né? Tem para mim que o ensinamento básico sobre educação financeira, seja a pessoa cristã ou não, ele acontecendo na base, novamente para ser redundante, mas ele é fundamental. Sim. Ele é extremamente fundamental. Acho que todo mundo, pelo menos, se você não você conhece alguém que está numa situação infeliz de endividamento. Sim. É responsabilidade nossa também, aí o segundo pensamento, né? É responsabilidade nossa enquanto cristão, não só falar sobre, mas também procurar entender e compreender sobre. Acho que longe de querer ratificar o que os gurus falam, né, por aí, mas certamente a Bíblia tem muitos ensinamentos acerca de como a gente administra a nossa vida financeira, isso para a glória de Deus, né, sempre. Isso certamente para a glória de Deus, porque como a gente está conversando aqui, nós somos mordomos, né? Exato. Nós recebemos o tesouro e somos responsáveis por cuidar desse tesouro para poder honrar o nosso Senhor. E aí, uma questão que eu também quero que você fale um pouco, já que eu me comprometi aqui falando que os clientes são, né, responsáveis por ter uma vida financeira saudável, é que você fale um pouco, você chegou a pincelar sobre, né, falando sobre investimento, sobre tirar isso, tirar para aquilo, mas que você aprofunde um pouco esse tópico de como nós cristãos, ou qualquer pessoa que está nos assistindo, a gente pode organizar mensalmente a nossa vida financeira ali, enfim, direcionando dinheiro para cada área da nossa vida, como a gente, primeiro passo, segundo passo, são básico mesmo para que a gente também possa cumprir o papel de instruir quem está ouvindo e acompanhando a gente. Tá. Bom, eu vou falar uma coisa que eu tento não, né? Eu consigo praticar no meu dia a dia, sabe, Adri? Claro. E o primeiro ponto que eu falo, que eu penso e falo com as pessoas é o seguinte, né?
Primeiro, poxa, Francis, eu quero organizar a minha vida financeira, né? Primeiro ponto, buscar fazer com que o seu mês, você, por exemplo, tem 30 dias, né? Passou os 30 dias e entrei no outro mês. Entrei o outro mês com alguma quantia no banco. E aí, eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe? E é uma grande conquista. Porque, por exemplo, o que eu observo em um cenário macro é que muitas pessoas não conseguem ter dinheiro, né, durante todo o mês. Basicamente, o dinheiro ele se acaba no pagamento de contas normal, cotidiano, consumo diário, e tudo mais, e acaba no mês. E aí, basicamente, algumas vezes ocorre que essas pessoas passam ali 10 dias finais do mês esperando e clamando para que chegue o próximo mês, né? E você talvez observe isso muito nas postagens da internet, da galera falando, poxa, quinto dia útil, meu salário já foi todo, sabe? O cartão de crédito que acaba sofrendo. Exatamente. E aí eu percebo o seguinte, eu acho que o primeiro ponto, né, que toda pessoa deveria fazer é buscar isso, buscar essa condição. Como ela pode fazer isso? Então, o primeiro ponto seria, e aí só para eu completar o raciocínio, né, conseguir, né, ter essa quantia para além do mês. Poxa, Francis, mas olha só, eu tenho as minhas contas diárias, eu consumo muito. Tá, primeiro ponto, vamos tentar, sei lá, pegar 10% disso e guardar, né, e não mexer de maneira alguma, sabe? E aí, com o passar do tempo, você vai aumentando esse percentual do seu salário. Francis, mas olha só, meu gasto, né, com as contas rotineiras mensais é muito alto. Poxa, então a gente vai começar a ter que fazer um papel de revisar essas contas. Poxa, por exemplo, pacote de dados é algo que a gente não consegue viver, né? Ainda mais no mundo hoje super conectado. Beleza, mas existe algum pacote de dados ali intermediário? No meu trabalho eu utilizo Wi-Fi? Poxa, não. Beleza, então talvez você tenha que diminuir a utilização. Outro ponto, em casa eu tenho Wi-Fi. Poxa, então em casa você não vai usar o seu pacote de dados, sabe? Eu penso, André, que tipo, não necessariamente você precisa fazer grandes cortes de início, até porque muitas vezes esses grandes cortes vão prejudicar a sua vida no dia a dia, né? Mas a partir do momento que eu acho que a pessoa tem a consciência de que ela pode modificar algumas coisas no seu mês, né? E fazer com que isso sobre algum dinheirinho e ela consiga guardar, eu acho que isso é um caminho, sabe? Exato. Assim, aqui eu não vou delimitar tipo um percentual para isso, porque cada um tem uma realidade. Mas eu percebo que você conseguindo colocar isso como meta, por exemplo, não, eu vou passar 30 dias do mês com, sei lá, R$500 na conta. Ou seja, eu virei o mês do dia 30 até eu receber novamente, eu tenho lá R$450 na conta. Poxa, isso é uma vitória? Isso é uma vitória. Isso significa que, e aí é muito engraçado porque a gente faz isso um paralelo, né, com a política fiscal, né? Em economia a gente tem essa temática que nada mais é do que o gasto e a arrecadação do governo, né? Então a gente tem um cenário deficitário, quando o governo gasta mais do que arrecada, e a gente teria esse cenário, se eu passasse de um mês para o outro e tivesse basicamente ali negativo, não tivesse dinheiro na conta e tivesse utilizando o cartão de crédito, né? Que é um dinheiro que a gente não tem, fictício, e muitas vezes está lá, muitas vezes não, está com juros embutidos, né? Dependendo da forma de pagamento. E aí o cenário é o quê? É buscar um cenário superavitário, onde eu tenha o quê? Os meus gastos menores e aquilo que eu estou conseguindo arrecadar de uma maneira em maior quantidade. Que seria esse cenário de você conseguir passar de um mês para o outro tendo R$450 na sua conta. Francis, mas poxa, R$450 já são as contas que eu vou pagar nesse mês. Beleza, mas olha só, você tem esses R$450 na sua conta, só que você brevemente vai receber o seu salário, a sua remuneração, sabe? E aí dessa maneira você acaba modificando, né? Porque imagina só, Andrei, tipo, uma família ou uma pessoa que tem esse cenário de passar um mês para o outro no vermelho, né? Não passa com nenhum real de um mês para o outro. É bem comum. É bem comum, né?
E aí, poxa, essa família, essa pessoa, ela vai trabalhando ali, né, em melhorias, vai cortando alguns gastos desnecessários, ou que são necessários, mas não são tão prioritários assim, né? Poxa, por exemplo, a gente tem alguns pacotes de internet na sua casa, né? Por exemplo, aí você paga lá R$ 200, 400 gigas. Pô, só que você tem lá um pacote de 200 gigas que custa, sei lá, metade, R$ 100. Poxa, e querendo ou não, R$ 100 que você tem uma margem no seu orçamento. Francis, é muito pouco, porque se você vai no mercado hoje, você gasta R$ 100. Mas aí é que tá, tipo, numa emergência, para comprar uma famosa mistura, é R$ 100 que você gasta, sabe? E no final do mês você percebe essa diferença, entende? Então eu colocaria isso como princípio, sabe? De você buscar passar um mês para o outro, né? Correr atrás disso, sabe, Andrei? Colocar isso como objetivo, porque é muito bom, sabe? É muito bom você poder pagar todas as suas contas, ter tudo quitadinho lá, poder contribuir lá com o seu dízimo, e você vê que, tipo assim, Deus tem abençoado, sabe, a sua vida. Você não está rico, né, não está milionário, mas você está vivendo a providência de Deus ali. E esse seria o grande ponto, sabe, de você falar assim, caramba, poxa, tá tudo pago, tá tudo certinho, pô, se eu quiser tomar um açaí ali, eu posso tomar. Se eu quiser, sei lá, ir ao shopping final de semana, eu consigo ir, né? Sem ficar muito preocupado, sem ficar preocupado de ter que pagar uma conta mês que vem, porque eu sei que com esse gerenciamento que eu estou fazendo aqui, eu vou conseguir fazer as coisas. Eu vou conseguir viajar no final do ano com a minha família, né? Num local bacana. Isso vai gerar memórias para os meus filhos, né? Isso vai gerar uma percepção de que, poxa, a nossa família está caminhando certo, sabe? Seria esse os pontos. Eu sei que não foi um ponto estruturado, mas é o que eu observo que funciona. Legal, isso. Rapaz, se fomenta o pessoal que está assistindo a gente a procurar mais conteúdo sobre, ou até mesmo passar a refletir sobre o assunto, já está mais do que válido. Bom, vamos lá, para a gente, daqui a pouquinho, né, não tem muita noção do tema, a conversa vai rolando, mas a gente abordou então o Francis enquanto professor, longe de querer aqui plantar segmentar, né? A tricotomia, longe disso, mas a gente falou do Francis enquanto professor, do Francis enquanto um administrador, e agora eu queria que a gente abordasse o tema do Francis enquanto um cristão da igreja local, né? Sim. Eu disse no começo do nosso podcast que o Francis é diácono da primeira igreja presbiteriana de Queimados, ele também é líder da UMP, que é a União de Mocidade Presbiteriana. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho cristão na igreja local, dia, o papel do líder ali, enquanto diácono, ou mesmo presidente de uma comunidade de jovens na igreja local. O primeiro ponto que eu penso é a vida em comunidade, né? Para além da vida familiar, é muito bacana você desfrutar disso. E eu penso que todo cristão poderia observar dessa maneira, sabe? Sendo ali a comunidade de fé dele, né? A igreja local, como uma segunda família. Porque é isso que eu observo ali no nosso dia a dia, né? No relacionamento interpessoal, que ali é uma grande preparação para aquilo que a gente enfrenta fora, sabe? Fora da igreja. E aí eu coloco, né, que não necessariamente é um lugar no qual a gente não vai ter diferenças, né? Até porque a gente está lidando com pessoas, mas pessoas que têm uma visão de Cristo, né? Isso muda muita coisa, né? Isso muda basicamente tudo. E eu observo que, do ponto de vista pessoal, eu acho que toda pessoa deveria experimentar esse relacionamento local, né? E assim, o trabalho, né, ele é cotidiano, né? Tanto do ponto de vista diaconal quanto do ponto de vista de mocidade. E aí o que eu proponho pro meu dia a dia ali enquanto comunidade é ser uma pessoa disponível, sabe? Disponível no sentido de estar ali junto com as pessoas no dia a dia, sabe? De alguma maneira ou de outra, se preocupando, né? Perguntando. Eu acho que a nossa função, muitas vezes, é de escutar as pessoas. E de ser escutado também. Porque muitas vezes a gente chama essa responsabilidade
né? Escutar as pessoas escutar, e às vezes a gente não dá essa oportunidade da gente ser escutado, né? Muitas vezes pela correria, mas muitas vezes também por vergonha, mas já ocorreram alguns casos de eu ter que ir lá, desabafar um pouco, e nada melhor do que você estar ali, né, em pessoas tementes a Cristo, e poderem te dar um conselho, sabe, vindo, e aí você percebe que aquele conselho realmente vem de Deus, sabe, a partir do momento que você coloca em prática, a partir do momento que você busca, né, em Deus aquilo que foi falado, e você vê os frutos, né. Eu acho que é a comunidade cristã, a igreja local, ela, quando é saudável, ela cura através das pessoas. Deus utiliza essas pessoas para te ajudarem a caminhar, né? Então eu tenho percebido isso. E do ponto de vista de liderança de uma mocidade, né? E assim, a gente até que não coloca tanto isso, né? Eu enquanto, nossa, o líder e tudo mais, assim, é muito cooperativo, né, o nosso trabalho ali. E assim, a gente mensalmente tem algumas programações que a gente trabalha ali com os jovens, seja do ponto de vista de cultos, né, momentos de louvor, de adoração que a gente faz ao nosso Senhor, mas também do ponto de vista de integração, né, que como a gente falou no início, né, as redes sociais elas proporcionam muito isso do relacional, né, ou da pessoa conseguir se aproximar de você mesmo não sendo tão próxima. E aí, para a gente quebrar um pouco isso, né, a gente busca ter algumas programações que visam encurtar esse ponto de vista de estar próximo via web, né, via internet ou algo do tipo, mas para se conectar as pessoas pessoalmente, né, humanamente. E assim, a gente percebe que isso tem sido legal para a nossa comunidade de fé, né, do ponto de vista de que Deus tem nos abençoado com pessoas, né, indo até nós, indo escutar a palavra de Deus primeiramente, né? E a consequência do relacionamento, ele é um plus. Ele é um plus que eu, enquanto diretor, enquanto líder da mocidade, né, tenho pensado juntamente com a diretoria como um todo. E isso tem muito, assim, tem sido muito bem aceito pela igreja, sabe? Eu percebo que a igreja local, ela tem essa capacidade de abraçar as pessoas. E aí, não abraçar do ponto de vista de sufocar as novas pessoas que chegam, e também no sentido de serem facciosos, no sentido de, poxa, uma pessoa está conhecendo, poxa, gostou muito da nossa igreja, e a gente rapidamente já fica, como posso dizer, militando para que essa pessoa venha estar conosco, né? E assim, eu percebo que as pessoas sentem muita vontade por conta de não acontecer isso, sabe? Já ocorreu algum caso de uma pessoa nos procurar, jovem, né? Assim, procurar um lugar para frequentar, para escutar a palavra de Deus. Eu falei, né? Eu falei com ela, eu falei, cara, aqui você não vai ter esse ponto de ter uma pessoa falando assim, fica aqui, né? Vem para cá. Porque a gente acaba, eu percebo, né, que quando a gente tem muitas vezes esse discurso, né, que muitas vezes pode soar mal, né, pode ser no sentido da gente só querer ter números, né, e assim, eu não vejo isso como interessante. Eu vejo isso interessante do ponto de vista seguinte, poxa, vem pra cá, conhece muito bem como a gente faz as coisas, escuta a palavra, ora a Deus, e se for da vontade de Deus, você vai ficar aqui com a gente, sabe? E uma pessoa, né, me relatou que, cara, tem gostado muito daquilo que a gente tem feito no nosso dia a dia, sabe? Porque eu vejo, assim, e aí é importante a gente utilizar comparativos no sentido de ver como o nosso trabalho tem sido feito, né? Poxa, tem lugares que preenchem basicamente a vida da pessoa semanalmente de programações. E a gente precisa se perguntar, poxa, até que ponto isso vai edificar a vida da pessoa, sabe? E isso não é uma fala no sentido de abolir programações na igreja local, sabe, Andrei? Mas é muito do ponto de vista de perceber o seguinte, poxa, nós somos seres humanos, nós temos a nossa vida espiritual, que basicamente ela vai abranger toda a nossa vida, né? Até para a gente não fazer essa dicotomia, né, tricotomia,
Mas, por exemplo, as nossas relações interpessoais nas outras esferas da vida, elas precisam também ser trabalhadas, né? Pois, por exemplo, muitas vezes, e assim, experiência própria, antes mesmo de eu estar com vocês, é de ter, tipo assim, trabalhos incansáveis somente na comunidade de fé, sabe? E muitas vezes assim, eu não tinha um dia disponível para poder sair com os amigos ou sair com os familiares, sabe? E aí você percebe o seguinte, poxa, até que ponto isso está sendo interessante, sabe? Até que saudável, sabe? Então, eu acho que a partir do momento que a gente, enquanto juventude, propõe trabalhos pontuais, né, que visam ter esse momento de qualidade, tanto com Deus e também quanto com as pessoas, e não necessariamente todo dia ou toda semana, sabe? Cadenciado, de maneira bem pensada, de maneira bem estratégica, de maneira que a gente, principalmente, né, peça a Deus, né, ore isso a Deus e para que a gente possa fazer essas programações de maneira mais assertiva. Poxa, isso, as pessoas que chegam e as pessoas que estão lá se sentem muito mais abençoadas, sabe? Muito mais leves. E essa é a ideia, sabe, que eu tenho pensado nas questões dos trabalhos, sabe? Que não seja algo pesado, maçante para as pessoas que estão trabalhando ali e para as pessoas que estão recebendo aquilo ali. Porque a gente percebe a partir do momento que algo se torna pesado e isso acaba se tornando não atrativo. É igual um trabalho, né? E a gente sabe que o trabalho é trabalho, né? Mas a partir do momento que aquilo ali acaba culminando, né, em um não bem-estar da pessoa, isso acaba prejudicando o rendimento dela, né? E ela, enquanto profissional, ela vai buscar ali modificar o ambiente de trabalho, modificar a forma de trabalhar, vai buscar conversar com o chefe, com a chefia, para tentar melhorar aquela situação. E aí, talvez haja modificação e o ambiente torne-se mais leve. E aí, dessa maneira, a pessoa é mais produtiva. Então, você percebe que ter as coisas mais leves, né, principalmente no âmbito no qual a gente está falando, né, da nossa igreja local e tudo mais, não exime de que, muitas vezes, a gente precisa ter momentos, né, de maior dedicação, né, mas, de grosso modo, de maneira geral, seria essa a nossa relação de trabalho. E aí eu convido, né, as pessoas que estão nos assistindo, estão nos escutando, né, para estar tanto nos trabalhos semanais que nós temos, né, mas também nos trabalhos da juventude, principalmente na escola bíblica dominical, aos domingos. Interessante. A gente vai deixar mais um corte, cara, que bizarro. Não é pra fazer a tomadinha do Agora que eu vou fazer. Agora eu vou fazer. Agora meio digitador, né? Cruz credo. A gente vai deixar também num comentário o endereço da igreja, ou pelo menos o perfil do YouTube da igreja, caso alguém queira também acompanhar os nossos trabalhos. E reforçando o que o Francis disse, sinta-se à vontade também para nos fazer uma visita. Francis, para a gente poder caminhar já para o final, eu queria muito que você falasse um pouco sobre a importância da vida devocional em relação ao Francis, a quem ele é e ao que ele faz, né? Acho que não há dúvida, pelo menos para quem convive contigo, que naquilo que você faz, você é uma pessoa bem-sucedida. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da vida devocional. Tanto uma vida devota a Deus, como também aquele momento que a gente tem separado no nosso dia para ter comunhão com Deus, por meio da oração da leitura bíblica. Eu queria que você abordasse um pouco esse tema relacionando isso com a sua vida. Tá. Assim, o primeiro... E aí eu sempre falo isso, né? O primeiro ponto, né? Porque quando a gente pensa, já pensa nos primeiros pontos. Mas eu estabeleço que você ter contato direto com a palavra de Deus visa te fortificar, né, no seu dia a dia. E principalmente te edificar. Isso surte efeito porque você acaba se tornando aquilo que você lê. E eu acredito muito nisso, né? Então, você tendo esse contato diariamente, né, com a palavra de Deus, isso visa exatamente forjar o seu caráter, sabe, André? De fato, melhorar você enquanto ser humano. E a gente percebe
o caminhar de Jesus e percebe que a gente buscando ser parecido com ele, a gente ganha muito, né? E aí dessa maneira você acaba impactando outras pessoas, né? Sem essa percepção, né, desconsiderando a vida devocional, né, o interesse pela palavra, eu penso que a gente acaba esfriando, sabe? E aí eu falo, né, eu coloco isso na minha vida, né? Seja num momento muito ruim ou seja num momento muito bom, que a gente não perca Cristo de vista, sabe? Eu até falei isso hoje com uma aluna que está fazendo aniversário hoje, e ela também é cristã e tudo mais. E eu falei com ela, falei, ó, fulano de tal, parabéns, né? Deus te abençoe e tudo mais. Só que é aquilo, né? A gente sabe que a caminhada cristã é uma caminhada boa, mas isso não exime de ter altos e baixos, né? Mas eu falei com ela, eu falei, olha só, é independente das circunstâncias. Seja um momento muito ruim da sua vida, né? Nunca perca Cristo de vista, sabe? Ou seja, num momento muito bom também, sabe? Não perca ele de vista. Porque eu considero e eu vivencio isso, que Cristo é tudo na nossa vida. E a partir do momento que você tem essa percepção de, cara, poxa, eu errei ali, poxa, eu estou me sentindo fraco, mas você tem essa percepção de Cristo está ali, você pode ir até Ele, você pode se confessar, você pode pedir, você pode conversar com Ele, isso faz total diferença na sua vida, sabe? Você faz total diferença. E aí não necessariamente você precisa saber as coisas de cor e salteado, sabe? Mas a vida devocional, ela acaba te levando para isso, de você não necessariamente, porque, por exemplo, eu sou horrível para gravar qualquer coisa, né? Isso, às vezes eu me cobro e tudo mais, eu não sei, assim, texto bíblico ali certinho, eu confesso que eu sou muito ruim para gravar qualquer coisa. Mas, por exemplo, eu sei, sabe, se eu pensar em uma história, eu vou lembrar, se eu lembrar de um momento, eu também vou lembrar, e aí isso faz a diferença, Bom. Cara, para a gente poder encerrar, eu queria que você deixasse uma palavra final, mas vou colocar um pouquinho de drama nessa última fala sua. Se você soubesse o dia e a hora que Cristo está voltando, qual seria a tua última palavra, a tua última frase que você gostaria de deixar, falar para a pessoa, enfim? Seria crer em Cristo. Basicamente isso, para todas as pessoas. Tanto é que essa fala que eu falei com a minha aluna, né? Eu falo isso para as pessoas, que muitas vezes eu estou lá no dia a dia escolar, e aí independente da fé que ela professa, né? Que eu também não sou tão invasivo de ficar perguntando, né? Muitas vezes eles que se apresentam, né? E eu coloco isso, sabe? Poxa, não importa o momento da sua vida, sabe? Mas pense em Cristo, né? Cristo é o Salvador e Ele está ali, basta você se achegar a Ele. Seria isso. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a quem acompanhou a gente até agora. Não faço a mínima ideia da duração desse papo, só sei que foi muito bom. Eu quero pedir, obviamente, para que vocês curtam, comentem, compartilhem. Eu não levo jeito nenhum para ser youtuber, mas estou cumprindo o meu papel aqui. E acompanhem nas redes sociais. A gente vai deixar as redes sociais dele aí também, para vocês aderirem o Teve. A gente vai deixar também o endereço aqui, ou pelo menos o endereço do YouTube da Igreja Presbiteriana dos Queimados também, para que vocês nos acompanhem. É isso, até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Ele não esperava. Caraca, não esperava por isso. Aí ela também. Eu olhei com tanta seriedade. Oficial. Olha, tira o celular da mão desse cara. Olha lá, gente. Mas eu não entendi nada. Foi? Ai, meu Deus. Então vamos lá, vamos começar. Já tá gravando aí. Então bora. Já. Essa parte obviamente você corta.